protestantes tiraram os 7 livros da Bíblia? Fala aí, meu professor de Bíblia. Agora bem, queridos irmãos, por que tiraram esses livros? Os judeus. E por que tiraram esses livros? Eu vou mostrar publicamente por que tiraram. Resulta que eles não aceitavam a Jesus como Messias. E já estava profetizado que Jesus era o Messias. E dizia claramente o que ia acontecer com Jesus. Estava escrito no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 12, que os protestantes não têm porque tiraram. E por que tiraram? Porque os judeus tiraram. E eles dizem, nós não cremos na Igreja Católica, nós cremos nos judeus. Sim, se os judeus tiraram os 7 livros, também nós vamos tirar. O que eles não sabem, porque tiraram, os judeus tiraram os 7 livros, por quê? Porque o livro da sabedoria diz, aqui, Bíblia com sabedoria, aqui, essa. Você vai buscar o livro da sabedoria, na Bíblia, na Rainha Valera Protestante, e você não encontra em qualquer uma Bíblia protestante. Essa é a Bíblia que tiraram sabedoria. E por que tiraram sabedoria? Porque ficaram sem sabedoria? Nenhum protestante vai encontrar na sua Bíblia o livro da sabedoria. Vou mostrar que esse livro da sabedoria é inspirado por Deus. Não porque eu diga. Se o gato é branco, eu tenho os pelos deles nas mãos. E vou comprovar. Protestante que me escuta. Pregue aí. Pela primeira vez na Bíblia Católica. Busque o livro da sabedoria. E vocês vão ver se é inspirado por Deus ou não. Como o livro da sabedoria se escreveu mais de 150 anos antes da vinda de Cristo. Se escreveu antes da vinda de Cristo. Como o escritor sagrado escreveu para retratar com palavras a Jesus Cristo como Messias e aos judeus que iriam matar Jesus. Porque o livro da sabedoria retrata Cristo como Messias e os judeus não aceitavam Cristo como Messias. E porque o livro da sabedoria retrata que os judeus iam matar Cristo, então eles tiram o livro da sabedoria da Bíblia deles. Para que não reconheçam a Cristo como Messias. E não reconheçam a Ele como eles culpável da morte de Cristo. Sabedoria 2:12. Da Bíblia versão latino-americana. Sim, que tem sabedoria. Luiz falando. Vai, Luiz, e aí? Primeiro os judeus, como disse o padre. E depois a Sociedade Bíblica Unida. Sabedoria 2:12. Veja o que os judeus disseram ao pé da cruz. Coloca a lupa. Vai ver que está falando sabedoria. De quem está falando? Esse livro foi escrito antes da vinda de Cristo. Mais de 50 anos, 150 anos, 130 anos antes de Cristo. Se não é uma profecia inspirada por Deus, então quem inspirou esse livro? Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. E encontramos as nossas ações, e ele nos censura porque violamos a lei. Quem censurava a lei? Cristo. Quem fez guerra a Cristo? Os judeus. Por quê? Porque repreendia, não cumpria a lei. E nos acusa de contrair a nossa educação. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Se lembram que Jesus fazia isso? Mateus 23, 14 em diante? Siga. Ele se gaba de conhecer a Deus. E se chama a si mesmo filho de Deus. Aí está. Pretende, os judeus diziam os judeus, pretendem eles conhecer a Deus. Ele diz que conhece a Deus e se proclama filho de Deus. Versículo 13. Senhor, como zombavam dele, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Senhor, porque mataram? Não só Jesus violava o sábado, mas também porque ele se chamava filho de Deus. Se proclamava filho de Deus. João 5 diz que ele violava o sábado.
e dizia ser filho de Deus. Por isso o mataram. Se gaba de conhecer a Deus e se proclama filho de Deus. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Jesus contradizendo os judeus. Basta sua vista para nos importunar. E isso eram os judeus. Por isso tiraram o livro da sabedoria, porque estava retratando deles. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras. Uma vida diferente de todos. E é rara a sua conduta. Muito diferente dos demais, muito diferente. Eles nos têm por nos considerados degenerados. Ai de escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras, sepulcros branqueados, caiados. Julga, ele nos tem por... Fala de uma felicidade para os justos e gloria-se de ter Deus por Pai. Fala de uma felicidade. Quem é que prega isso? Quem é que diz? Que Deus é seu Pai? Deus é seu Pai? Jesus. Versículo 16, tá? Tá na tela. Pai sempre dirigiu a Deus como Pai. É o retrato falado de Cristo. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras. Vamos ver se é verdade. Experimentemos como acontecerá quando da sua morte. Porque se o Filho é justo de Deus, se é verdade que é filho de Deus, Deus o defenderá e tirará das mãos dos seus adversários. Se é filho de Deus, desça da cruz, se lembra? Se é verdade que é filho de Deus, desça da cruz. Provemo-lo por ultrajes e torturas. Como o cordeiro levaram ao matadouro, não abria a boca. Deram bofetadas, cuspiram e humilharam. E a torturaram. Condenemos a uma morte infame. E não responde nada a mim, Pilatos falou. Provemos a sua paciência. Condenemos a morte infame. Aqui está o retrato dos judeus condenando a Cristo a uma morte infame, cruz, onde morriam os malditos, os condenados, os bandidos. Quem condenaram? Os judeus. A quem? Ao Messias. Os judeus tinham que tirar o livro da sabedoria, porque aí estava a prova que Jesus é filho de Deus, que era o Messias. Está as provas que eles submeteram a uma morte infame. Eles o condenaram à morte. Então, ele não ia deixar o livro da sabedoria na Bíblia deles, para eles ver a culpa deles, falando deles, para reconhecer que Jesus é o Messias. O livro da sabedoria foi escrito antes da vinda de Cristo. As pessoas, os judeus, iam se convencer que Jesus era o Messias, porque estava escrito. E todos ao pé da letra, como está escrito aqui, se cumpriu. Como um protestante se atreve a dizer que isso não é palavra de Deus? Como se atreve? Como não lemos a uma morte infame? Porque conforme ele, Deus deve intervir. Eis que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. Os judeus estão equivocados. Sua maldade os cegam. A quem quer que livrem? A Barrabás? Liberte Barrabás ou Jesus? Barrabás, gritaram. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não conhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada. Não acreditam na glorificação das almas puras. Não creem que as almas puras... Não creem na santidade da glorificação. Deus criou o homem
para a imortalidade à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. A morte experimenta aqueles que seguem o diabo. Então, nós damos um caramelo porque nós cremos que esse livro é inspirado por Deus. Se não inspirados, são inspirados por Deus, que me digam protestante, porque retrata aqui de Cristo. E os judeus também reconheceram, por isso tiraram isso muitos anos antes de Cristo. Por isso, no Concílio de Jâmia, restrito da Palestina, os judeus tiraram esse livro. Os 46 livros. 1. Retrata o Messias. 2. Utilizou Cristo. 3. Utilizou os apóstolos. A igreja primitiva. Então a igreja católica diz: este livro é palavra de Deus. Por que não os judeus? Porque os judeus mataram a Cristo, inimigos de Cristo. Não acreditam no Messias. Fizeram seu novo cano no ano 90. No ano 90, quando os judeus estão mudando o cano, já não querem mais o cano de Alexandria. E estão tirando o cano da Palestina, estão tirando alguns livros de Alexandrino. E São João está escrevendo nessa época Apocalipse, no ano 90 ao ano 100. Apocalipse, versículo 22, 18, quando exatamente na mesma época, os judeus estão tirando os livros deuterocanônicos de Alexandria para fazer o seu próprio cano da Palestina. E São João, nessa época, quando ele sabe que estão tirando os livros da Bíblia de Alexandria, escreveu isso aqui, 22, 19. Eu declaro a todos que ouvem a palavra das profecias deste livro: se alguém lhe juntar alguma coisa, Deus ajuntará. Deus lhes ajuntará todas as coisas descritas e pragas descritas nesse livro. Porque havia muitas pessoas escrevendo muitos livros que hoje chamamos de apócrifos, porque não são inspirados por Deus. Versículo 19. Se alguém tirar qualquer coisa, aí está. Porque estamos no tempo, no ano 90, quando os judeus estão tirando o livro, 7 livros da Bíblia, do cano de Alexandria. Se alguém tira alguma coisa, então tem razão João quando escreve isso. Se alguém tira alguma coisa da palavra deste livro profético, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Aí está. Então, quem é esse João? Ele estava se referindo a quem? Ao livro do Apocalipse? Certamente que sim. Em primeiro lugar, ao livro do Apocalipse. Porém, quando fala dessas escrituras ou desse livro, também engloba tudo o que tem nele. As escrituras que era conhecida, o que ele estava sofrendo nesse momento, quando os judeus estavam tirando 7 livros do cano de Alexandria. Então veio a Igreja Católica no ano 382 e não põe 7. Pegue o santo decreto de Alexandria, não do Palestina, que os judeus tiraram os 7 livros, os 46, no cano de Alexandria, e agregaram 27 livros, todo o Novo Testamento. Então a Bíblia já não tem mais 46. Daí em diante vai ter 73 livros. Até quando? Até vir os protestantes no ano 1825, Sociedade Bíblica Unida, e voltam com os judeus tirar 7 livros da Bíblia. Se o protestante diz que a Igreja Católica colocou 7, lembre aí, eles são 27 que a Igreja Católica colocou. Todo o Novo Testamento. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Capítulo 3 da sabedoria continua falando e faz eco coincidindo com aquele Apocalipse. Sabedoria 3, do verso 9 diz: os que confiaram nele
conhecerão a verdade. Os que foram fiéis no amor permanecerão junto a ele. Porém, os ímpios menosprezaram ao justo e renegaram o Senhor, serão castigados por suas más intenções. Sim. Capítulo 3, verso 11. A esperança deles é vã e rejeitam, ai daqueles que rejeitam a sabedoria. Ai daqueles que rejeitam a sabedoria. Veja que curioso. Veja. Tiraram sabedoria. E ai daqueles que rejeitam a sabedoria. Para eles, toda esperança é vã. Todo esforço inútil. Toda obra estéril. Toda obra estéril. Para eles. Para os que tiraram a sabedoria, o livro da sabedoria. Suas mulheres também são estúpidas. Luiz, não se meta com as mulheres dos judeus, Luiz. Sabedoria 3, verso 12. Suas mulheres são insensatas, seus filhos malvados. A raça deles é maldita. Nossa. A raça deles é maldita. Em castelhano quer dizer que tira ou coloca, todas as pragas caem sobre eles. Para eles, para toda a sua família. Esse é o problema que os protestantes estão sofrendo. Por exemplo, vocês verão que os protestantes andam, como diz 2 Timóteo 3:13, andam enganando, se enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3:3, andam enganando e andam enganando, porque essa maldição pesa sobre eles. 3:3, 2 Timóteo. Enquanto os pecadores e os irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora entendo porque os pastores estão bravos comigo. Então tá aí, meus irmãos, esse pequeno vídeo para mostrar para vocês porque, né, os judeus, aqui esse vídeo é bem abordado. Você pode ver porque os judeus tiraram os 7 livros, não é, da Sagrada Escritura, inclusive o livro da sabedoria. E os outros livros também, tá? Já que eles tiraram o livro da sabedoria, eles inventaram um bocado de coisa também para tirar os outros 7 livros, que era da época, mais ou menos, da época do livro da sabedoria. Eu me refiro a Tobias, refiro a Judite, aos 2 de Macabeus, o livro de Baruque. Eu já provei aqui nesse canal o quanto é inspirado o livro de Baruque. Foi escrito por Jeremias, quer dizer, escrito por Baruque e ditado por Jeremias, a palavra do Senhor. Você vê lá no capítulo 33 de Jeremias, né? No capítulo 33 de Jeremias, deixa eu só confirmar, 33 ou é 50 ou é 36, se tem 36, você pode ver o livro de Baruque, quando ele começa a primeira parte do livro de Baruque, porque depois o rei manda queimar, depois a segunda parte do livro de Baruque, que aí é todo esse livro de Baruque, né, os 6 capítulos. Então você vê aí no 36 de Jeremias, verso 4 ao verso 8, quando realmente Jeremias dita para o seu secretário Baruque escrever. Certo, meus irmãos? Não esqueça aquele like para fortalecer esse canal. Deus abençoe a todos.